Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares, ok? E como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações. Então, você vai estar observando o vídeo, certo? Atento. Aí, aquela informação gráfica, aquela tabela ou aquela questão que chamar a sua atenção, você vai printar a tela e passar essas informações para o seu caderno e assim desenvolver os seus estudos. Tudo bem, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. Estamos trabalhando as soluções. Na verdade, na aula de hoje, vamos apresentar um tipo de concentração. Olha só, uma solução ela é formada, é um tipo de mistura homogênea, onde vou ter uma substância que vamos chamar de soluto, ela vai se dissolver em uma outra substância, que vamos denominar de solvente. Normalmente, o solvente é a água, ok? Então, eu tenho um soluto dissolvido em um solvente. Essa relação entre o soluto e o solvente vai nos dar uma concentração, certo? Popularmente, podemos dizer, o suco está forte, ou seja, ele está muito concentrado, ou o suco está fraco, diluído, está com uma baixa concentração. Concentração de quem? De soluto em relação ao solvente, ok? Então, existem diversos tipos de concentrações. Nós vamos trabalhar uma das mais utilizadas, é a concentração comum, certo? Ou seja, nós vamos estudar essa relação matemática entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Então, mais uma vez, o que é uma solução química? São misturas homogêneas em que a grande maioria das vezes o soluto, certo? Vai ser a substância que se dissolve, está em menor quantidade. E o solvente, a substância que dissolve o soluto, está em maior quantidade, ok? Bom, no cotidiano, dependendo da quantidade de soluto e de solvente presente na solução, costumamos dizer que nós temos uma solução fraca ou uma solução forte, certo? Isso de forma bem popular, indicando a sua saturação. Por exemplo, quando preparamos um suco dissolvendo o pó na água, se colocarmos pouco pó e bebermos, poderemos dizer que o suco está fraco, ou seja, diluído. Mas se conseguirmos dissolver uma quantidade muito grande, do pó na água, a gente vai dizer que o suco está forte, ou seja, ele está concentrado. No entanto, existem determinadas ocasiões em que a quantidade de soluto e dissolvente presente na solução deve ser exata. Então, essa fala, está muito forte ou está muito fraca, em certas ocasiões, aí mais especificamente no laboratório de química, certo? Na indústria, a gente precisa de uma exatidão. Então, como no caso de injeções intravenosas, o soro fisiológico, ou então de soluções usadas em laboratórios na indústria química. A gente precisa de valores exatos, ok? A grandeza que relaciona essa relação entre soluto e solvente, nós vamos chamar de concentração. Então, concentração de solução química refere-se à quantidade de soluto que existe em uma quantidade padrão de solução ou em uma quantidade padrão de solvente, certo? Bom, a partir de agora a gente vai utilizar alguns símbolos, ok? Para poder identificar quem é o soluto, quem é o solvente, quem é a solução. Porque em uma concentração, esses três personagens vão fazer parte. Soluto, solvente e a solução, ok? Então, a simbologia que nós vamos utilizar vai ser a seguinte, o índice 1,
ok? Vai representar sempre o soluto. Então, M1, massa do soluto. V1, volume do soluto. N1, número de mols do soluto. O número 2, o índice 2, vai representar, né, vai caracterizar o solvente. Então, M2 é a massa do solvente. V2 é o volume do solvente. E, normalmente, o solvente que vai ser utilizado será a água. E, quando não houver índice, nem o número 1, nem o número 2, é porque a gente está falando da solução. Então, a massa da solução, o volume da solução. Tudo bem? Pegaram, turminha? Bom, agora nós vamos para a concentração. E a primeira que nós vamos abordar, claro que, né, nos próximos vídeos nós vamos trabalhar os diversos tipos de concentração. A primeira que nós vamos abordar, nós vamos chamar de concentração comum, mas também ela é conhecida como concentração grama por litro, ok? O porquê grama por litro a gente vai já comentar. Então, a definição para a concentração comum é a seguinte: é a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Então, a massa do soluto tem que estar expressa em gramas e o volume da solução tem que estar expresso em litros. Por isso, a gente também chama esse tipo de concentração grama por litro, ok? E aí eu estou trazendo aqui 2 exemplos para a gente poder iniciar o estudo da concentração comum. Então, nós temos aqui um recipiente, certo? Esse recipiente, né, esse primeiro recipiente, nós temos o quê? 20 gramas de NaCl, o cloreto de sódio, em 1 litro de solução, certo? Um parêntese rapidinho. Aqui no ensino médio, quando a gente fala de 1 litro de água, nós vamos considerar também como se fosse 1 litro de solução, tá bom? Por quê? Porque nós não vamos utilizar massas muito grandes de soluto. Então, como vão ser massas pequenas, valores pequenos, isso não vai influenciar no volume final da solução. Então, o volume da solução é o volume de água. Tudo bem, turminha? Então, 20 gramas do cloreto de sódio em 1 litro de água. Qual vai ser a concentração dessa solução? A massa, 20 gramas, dividido pelo volume, 1 litro. 20 dividido por 1, 20. 20 gramas por litro. Então, isso quer dizer que em 1 litro eu tenho 20 gramas, ok? Agora, o próximo exemplo. Em vez de 1 litro, são agora 3 litros de solução. E a massa do soluto? 60 gramas. Então, eu tenho 60 gramas do NaCl, cloreto de sódio, o sal de cozinha, em 3 litros de solução. Quanto vale a sua concentração? Vou pegar a massa, 60, e dividir pelo volume, 3, ok? 60 dividido por 3, turminha, 20 gramas por litro. Então, nós podemos dizer que essas duas soluções, elas apresentam a mesma concentração, tudo bem? 20 gramas por litro. Então, se eu tenho 1 litro, ali vai estar dissolvido 20 gramas. Meio litro, 10 gramas. Se eu tiver o triplo, né? 3 litros, 3 vezes 20, 60 gramas. Ok, turminha? Generalizando, nós vamos chegar à fórmula da concentração comum. Então, a concentração comum é a massa do soluto, expressa em gramas, dividido pelo volume da solução em litros, certo? Agora, aqui a gente precisa ter esse cuidado. A massa, ela é expressa, ela é dada em gramas e o volume tem que estar em litros. Então, se por acaso o volume estiver em ml, eu vou ter que transformar para litro. Tudo bem, turminha? Então, também podemos dizer que a concentração ou concentração comum é o quociente, né? É a divisão entre a massa do soluto e o volume da solução. Lembrando que a massa sendo expressa em gramas e o volume sendo expresso em litros.
Agora nós vamos abordar algumas questões para a gente poder fixar melhor essa ideia da concentração comum, tá bom? Então, primeira questão, calcule a concentração em grama por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas do sal em 300 centímetros cúbicos de solução. Ponto. Ok? Então, a gente quer a concentração em grama por litro, mas aí você já deve estar fazendo aquela pergunta, né? Poxa, mas ele quer a concentração em grama por litro, mas o volume, né, da solução está sendo dado em centímetros cúbicos. Tudo bem, né? É só a gente lembrar um pouquinho daquela matemática básica, daquela matemática lá do ensino fundamental. Olha só, 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 ml, certo? 1.000 centímetros cúbicos vai equivaler, né, a 1.000 ml. 1 centímetro cúbico, 1 ml. Portanto, 1.000 centímetros cúbicos, 1.000 ml. E se eu tenho 1.000 ml, 1.000 ml equivale a 1 litro, certo? Então, também posso dizer que 1 litro é equivalente a 1.000 centímetros cúbicos, certo? Então, vamos à resolução, né? Já que a gente lembrou dessa relação, olha só. Pelo próprio significado de concentração, nós temos o seguinte, ó, que 300 centímetros cúbicos, certo? Nós temos 60 gramas do sal, do nitrato de potássio. É o que nos diz a questão. Em 300 centímetros cúbicos, né, está dissolvido os 60 gramas do sal. Em 1.000 centímetros cúbicos, né, porque 1.000 centímetros cúbicos vai equivaler ao quê? A 1.000 ml, ou seja, 1 litro. Então, em 1.000 centímetros cúbicos, nós vamos ter o valor de C, que é a concentração que nós estamos procurando, certo? Então, nós montamos uma regra de 3. Nós nem utilizamos a fórmula. Montamos uma regra de 3. Então, quem vai ser a concentração? Quem vai ser o valor de C? Meios pelo extremo. Então, eu vou ter, ó, 1.000 vezes 60 dividido por 300. 1.000 vezes 60 dividido por 300, certo? Aqui, turminha, a gente pode simplificar essa fração cortando alguns zeros, certo? Os 2 zeros aqui do 300 eu posso cortar com um zero do 60 com um zero do 1.000. E fazendo o cálculo devido, eu vou chegar ao resultado de 200 gramas por litro. Então, essa solução, ela tem uma concentração comum de 200 gramas por litro. Agora, e se a gente quiser utilizar a fórmula? Eu não utilizei a fórmula no cálculo inicial, certo? Nós apenas utilizamos o conceito de concentração comum. Mas se você quiser usar a fórmula, não tem problema. Qual é a fórmula? Massa do soluto dividido pelo volume da solução, tá certo? Qual é a massa do soluto? 60 gramas. Show? E o volume da solução? 300 centímetros cúbicos. No entanto, se a gente vai utilizar a fórmula, o volume tem que estar expresso em litros. Então, 300 centímetros cúbicos é o mesmo que 300 ml. Transformar 300 ml para litro, eu faço como? Eu divido por 1.000. Então, 300 dividido por 1.000, turminha, 0,3 litros. Então, vai ficar 60 dividido por 0,3. No meu cálculo, certo? Mas aí você já printou a tela, 1, 2, 3, você já printou a tela. Claro que você vai refazer esse cálculo, certo? No meu cálculo, o resultado foi de 200 gramas por litro. Show de bola? Você vai refazer e vamos ver se a gente conseguiu acertar. Ok? Pegaram, turminha? Vamos a mais uma situação, a mais uma questão. Olha só. Tem-se 5 recipientes, 1, 2, 3, 4, 5, contendo soluções aquosas de cloreto de sódio. Soluções aquosas, esse termo, principalmente no segundo ano do ensino médio, ele vai aparecer diversas vezes.
Uma solução aquosa é aquela solução que o solvente é a água, certo? Então, o solvente é a água. Então, a água está dissolvendo quem, turminha? Cloreto de sódio. E o cloreto de sódio, né, vocês já conhecem, sabem que é o sal de cozinha. Então, aqui nós temos 5 soluções, né, de cloreto de sódio. Para cada solução, né, quais são as informações que aparecem? Nós temos aqui ó, o volume, certo? 2 litros, 3 litros, 5, 8 e 10 litros. E também nós temos a massa do sal, 0,5 gramas, 0,75, 1,25, 2 e 2,5 gramas. Então, nós temos o volume e a massa do soluto. O volume da solução e a massa do soluto. A pergunta é, qual apresenta a maior concentração em grama por litro? Ou seja, das 5 soluções, qual é a solução mais concentrada? Ok, então nós vamos à resolução. O que a gente precisa fazer aqui, turminha? Aqui não tem por onde correr. A gente vai precisar fazer 5 cálculos. Para quê? Para poder depois fazer a comparação. Porque a pergunta é, qual das soluções é a solução mais concentrada? Ou seja, que apresenta o maior valor da relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Qual é aquela que apresenta o maior valor de concentração comum? Então, eu tenho que fazer os 5 cálculos, para que, a partir daí, a gente consiga perceber e identificar qual é a solução mais concentrada, certo? Bom, vamos lá. Vamos utilizar a expressão da concentração, que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, para a primeira solução, solução 1, qual é a massa do soluto? 0,5 gramas, né? Meio grama. Então, esse meio grama nós vamos dividir pelo volume. O volume é um volume de 2 litros. 0,5 dividido por 2, muito fácil, né? 0,25. Então, 0,25 gramas por litro. Essa é a primeira concentração. É a concentração da primeira solução. Vamos para a segunda solução. Qual é a massa? A massa é de 0,75 gramas, certo? E o volume é um volume de 3 litros. Então, eu vou pegar 0,75 e vou dividir por 3, certo? Fazendo esse cálculo, eu encontrei um valor de 0,25 gramas por litro, ok? Então, parece que os resultados, né, eles estão coincidindo. Vamos para a terceira solução, né, o terceiro recipiente. Nós temos a massa. Qual é a massa? 1,25 gramas. E o volume? O volume é um volume de 5 litros. Então, eu vou pegar 1,25 e vou dividir por 5, que é o volume da solução, certo? 1,25 dividido por 5, 0,25 gramas por litro. Né? Mesmo resultado da solução 1 e da solução 2. Solução 4, massa, 2 gramas. Volume de 8 litros. Então, 2 dividido por 8. 2 dividido por 8, turminha, 0,25. Pronto. Se você está observando direitinho, né, todas as soluções vão apresentar a mesma concentração. Na última solução, eu vou ter uma massa de 2,5 gramas dividido por um volume de 10 litros. 2,5 dividido por 10, o resultado vai ser de 0,25 gramas por litro. Então, todas as soluções, elas apresentam a mesma concentração. Mas, elas apresentam a mesma quantidade de massa? Não, varia. Apresentam o mesmo volume? Também não, o volume varia. Mas os resultados foram resultados iguais. Então, todas as soluções apresentam a mesma concentração. Ok, turminha? Um pouquinho sobre concentração comum, que é a relação entre a massa do soluto dividido pelo volume da solução, em litros, ok? Vou ficando por aqui, forte abraço,
Valeu!